boas-vindas! Viva a sua cocriação! Eu sou a Jéssica Summerson. Eu sou o Peter Summerson. Marido, nosso 13º podcast pra conta. Mais um, graças a Deus. Que felicidade! Comenta aqui se vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Comenta qual o próximo destino, hein? Que o pessoal quer ouvir falar, hein? Porque eu adoro viagem, Maria. Da gente adora, né? Lembrando aqui na região dos lagos, né? Isso aí, próximo destino dentro da região dos lagos. Falou tudo. Como a gente ama viagem, ama essa sintonia, esse clima de hospedagem. Vamos para Arraial do Cabo? Vamos voltar para Arraial, né? Vamos, né? Nós entrevistamos a farmacêutica. Verdade, que era de Arraial. Que é de Arraial, com especialidade em... Beleza estética. Estética avançada. Aí a gente foi para Búzios. Entrevistamos um casal empreendedor, dono de uma clínica médica lá em Búzios. Verdade. E agora a gente volta para Arraial, né? Isso aí, para falar sobre hospedagem. Que eu adoro. Que delícia! E olha, é um lugar incrível, uma pousada maravilhosa, de um casal empreendedor. Tô doida para saber de todos os detalhes da trajetória deles, da história deles com a pousada. Por que Arraial, né? Por que Arraial? Vamos perguntar então? Vamos conhecê-los? Ai, que felicidade! Fernanda, Juliano, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada por terem aberto as portas da Solada Praia pra gente. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Uma honra. A honra é nossa. Boa. Então vamos começar sabendo? Vamos? Vocês não são daqui. Já pelo sotaque. Pelo sotaque já dá pra perceber. Vocês são da onde? Conta pra gente. Somos gaúchos. Nós dois somos de Novo Hamburgo. É uma cidade pertinho de Porto Alegre. Região metropolitana. Nascidos e criados lá. E Novo Hamburgo, obviamente, não tem praia, né? Não. É uma hora, mais ou menos, do litoral, 100 quilômetros? 1h30, 150 quilômetros. Para interior do Rio Grande do Sul, né? Isso, é uma cidade industrial na região metropolitana de Porto Alegre. E a gente veio para Cabo Frio justamente em busca do sol, do mar e da vida um pouco mais tranquila perto da praia. E o que vocês faziam em Novo Hamburgo? Conta pra gente. Olha, faz tempo já, graças a Deus. Quanto tempo? Já fiquei curiosa. Fazem 15 anos que a gente está em Cabo Frio. E antes de Cabo Frio a gente ficou uns 3 anos na China. Aí? E antes disso em Novo Hamburgo, né? Vocês moraram na China? Moramos na China. A gente trabalhava com importação e exportação. E então, muitos negócios seguidos, muitas viagens à China. E em 2005, 2006, eu levei a Fernanda para passar um tempo na China. E foi bom, porque foi uma experiência que nos fez ver que nem tudo é vitória e sucesso no trabalho, né? Tem muita gente que precisa de qualidade de vida. E foi o que nos motivou a vir para Cabo Frio, para a beira da praia, trabalhar com alguma coisa que a gente possa interter os outros e não simplesmente aliviar os problemas. Muito bom estar por aqui. Uma curiosidade. Como que é a gastronomia na China? Fez a pergunta para a pessoa certa. O que eu sinto falta da China é a comida. É muito boa. O chinês tem por hábito banquetes, né? Então senta-se 4 pessoas na mesa e tem 12, 15, 17, 20 guarnições diferentes. E viram um manjar, é muito bom, eu sinto muita falta. A Fernanda não gostava muito. Sentia falta da comida brasileira? Eu ia falar, não tinha chimarrão lá pra ela, né? Tinha, porque a gente levava junto. Não, é que eu não gosto de algumas coisas na culinária chinesa. Mas, assim, essa situação dos restaurantes bons, os legumes são maravilhosos, os frutos do mar também. Me surpreendeu. Mas, assim, algumas coisas não me agradavam. O peculiar é que eles aproveitam 100% do que eles matam para comer, né? Não sobra nada. Então 100% é muita coisa estranha para o nosso paladar. Sim, imagina. Muito bom. A gente viu de tudo, a gente viu cachorro para vender, que nem no açougue, que assim. Lá é comum, né? Normal.
prato com um monte de linguazinha de pato pequenininha, assim, Sim. escorpião. Eles são bem. Pra gente são exóticos, né? Pois é, o que ele Super. falou, né? Eles aproveitam tudo realmente. né? Pra eles é comum, né? Rotina, né? Mas pra gente é exótico. E aí, conta pra gente. Aí vocês olharam pro mapa e falaram assim, região dos lagos. Já Como é que- conheciam antes ou como é que Como foi? é que foi isso? A gente nunca tinha Olhou ouvido pro falar de Arraial do Cabo. É uma história longa, né? A gente pode... Então, mas temos independente. bastante tempo aqui pra... Temos. Por favor, se bobear, a gente monta um outro podcast também, não tem problema. A gente decidiu que queria fazer alguma coisa diferente, que queria ter uma vida diferente, basicamente perto da praia. E para empreender, principalmente com turismo, precisa de calor. Na época, Santa Catarina ainda não bombava, hoje em dia já bomba, mas na época não bombava, nada acontecia no inverno em Santa Catarina. Então, um belo dia eu entrei num carro com um amigo e fui até Natal, procurando um ponto para empreender, alguma oportunidade de negócio no litoral brasileiro. E, por acaso, em Paraty, eu ouvi falar pela primeira vez em Arraial do Cabo. E cheguei ali, vi coisas boas e continuei a viagem até Natal. Chegando lá, peguei Fernando e voltamos para Itacaré, onde eu tinha uma oportunidade de negócio em Itacaré. Mas uma cidade pequena, longe de educação, longe de saúde, longe... Não tinha estrutura, né? Uma cidade sem estrutura. Apareceu a oportunidade de Cabo Frio, a gente se acabou... De Arraial. De Arraial, mais especificamente Arraial. A gente se agarrou com os dois braços e trabalhamos muito durante os primeiros anos que estava aqui. E deu certo, funcionou. Trabalho compensa. Que bacana. Mas a história já foi direto para a pousada que vocês têm hoje? Não. Não. Vai lá, Fernanda. Não, Conta começou com um barco e com pousada. Não com a nossa, com uma outra, que a gente arrendou por 9 anos. Mas vocês tinham um barco também? Tínhamos um barco também. A gente já teve um quiosque na beira da praia, a gente já teve hostel também. A gente já Gosta trabalhou em muito, todos os ramos do turismo. Foi experimentar todos os ramos pra não. É a pousada, vamos investir na pousada. É solar da praia e Isso aí. vambora. E daí a gente começou primeiro arrendando, né? A gente conheceu essa ideia de vir trabalhar com turismo, surgiu lá em Gramado. Porque quando a gente estava Gramado? nesse período aí, que a gente tinha voltado da China, com a nossa filha, né? Minha filha nasceu no Brasil, né? A gente não quis voltar para lá. Então a gente começou a pensar o que fazer e daí a gente foi para Gramado, porque um amigo nosso, amigo do pai de Juliano, comentou que lá em Gramado tinha muito essa situação de arrendamento de pousada, que o pessoal construía, mas não queria tocar ainda, queria arrendar. A gente nunca tinha ouvido falar sobre isso, daí a gente foi para lá conhecer. E daí surgiu, então, mas se é para arrendar uma pousada, então vamos arrendar na beira da praia, que é onde a gente gosta de estar. Sim. E daí, por isso que a gente teve essa ideia aí, o Juliano pegou o carro, foi até Natal, e daí depois, quando ele chegou lá, eu peguei o avião com a Malu, fui pra lá, e só desci com ele vendo os lugares que ele mais tinha gostado. E daí a gente acabou conhecendo, ficando em Arraial. E inicialmente E daí, foi com essa pousada ou Isso, não? começou Já com foi o barco e com a pousada. Sim, a gente veio pra cá, isso foi em agosto, em outubro a gente já começou a trabalhar com a pousada. Não com a Solar da Praia, com uma outra, que a gente ficou por 9 anos. Certo. E daí em 2015 vai fazer 10 anos, agora, semana que vem, dia 15 de maio. Parabéns! 10 anos, dia 15 de maio, que a gente comprou a Solar da Praia. Ai, que bonito, Nem bonita lembrava. história. Olha, a gente tá falando tanto da Solar da Praia, eu tô doida pra ver a localização da Solar da Praia. Vamos ver, marido? Vamos. Vamos. A gente tem imagens ali que tem o Instagram de vocês, então primeiro vamos ver um pouco da praia de Arraial e a localização da sua Veja pousada. como é fácil chegar até a nossa pousada. Depois que passa pelo pórtico, você continua reto, vai passar pela prainha. Mas você continua reto. Ao chegar no trevo da delegacia, contorne e entre à esquerda, segue reto. Vai passar pela praça.
pelo centro da cidade, os comércios. Depois de passar pelo supermercado Princesa, você irá virar a primeira rua à esquerda. Depois, direita e posteriormente esquerda, segue reto e ao final da rua, vire à esquerda e em poucos metros, você avistará a nossa pousada. Já salva este vídeo para não se esquecer. Olha, já deu para entender ali no vídeo como chega na pousada Solar da Praia. Mas conta pra gente certinho a quanto tempo fica da praia, a localização em si, o endereço, né, em si. A Solar da Praia está na Rua Manuel Duarte, 38. Final da Praia dos Anjos, início do centro. Também ali, bem mais pro centro mesmo. 5 minutinhos a pé da beira da Praia dos Anjos. Ai, que delícia. Não precisa nem tirar o carro da garagem. Não precisa, Ou do cais do porto ali, onde saem os passeios de barco. Então, bem tranquilo, o pessoal faz quase tudo a pé. A gente tem muitas famílias, ou que vem de ônibus, né? Ou que vem de carro e deixa o carro, faz tudo a pé. Porque Praia do Forno, passeio, Prainhas do Pontal, pode ir com o barco táxi. Então, tudo isso tu consegue fazer a pé. Centro gastronômico. Centro gastronômico, dos restaurantes, comércio em geral. E pior, assim, se quiser ir para Praia Grande ou para Prainha, dá uns 20 minutos, 30 no máximo, caminhando. E é uma delícia caminhar por aí, Você vai caminhando pelo litoral, né? Pela beira da praia, né? Vai. Não. Dá pra chegar pra praia não tem aquela parte do Pontal do Atalaia ali, né? Você vai andando, E você a tem que Praia passar por Grande é do dentro. outro lado, do tem que outro passar lado. pela cidade mesmo. mas Passa é pela gostoso cidade. de caminhar, vale a pena. Conhecendo a cidade também, né? Sim. E tem estacionamento lá? Sim, a gente tem um estacionamento limitado, não são para todos os nossos hóspedes. A gente tem 16 unidades e 8 vagas de estacionamento. Legal. A gente administra da melhor maneira possível. Ah, lindo. Eu quero saber o Instagram, né, Maria? Com certeza, Por mostra favor, pra gente. Letícia, nossa operadora de podcast, conta pra gente qual o Instagram da pousada para você seguir, para você não perder nada. Provavelmente você coloca ali, né, todos os eventos que vão ter Qual o na nome do cidade. Instagram? Sim, Solar da Praia Pousada. Solar da Praia Pousada. Delícia. E por favor, né, gente, também, né, siga cocriação.agência no Instagram. Siga, comenta, compartilha. Compartilha se você está gostando também do nosso podcast. No YouTube também. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Viva a sua cocriação. Viva a sua cocriação. Excelente. Pode falar, marido. E vocês sempre foram os donos do Solar da Praia? Não, a Solar da Praia ela já existia com outro nome, mas já há muito tempo, eu acho. Não sei bem quantos anos, mas... É uma pousada bem antiga. É, uma pousada bem antiga. E eu acho que nós somos os terceiros donos. Sei que o dono original vendeu para um outro que a gente comprou. Então... Adquirimos ela com 11 suítes, hoje temos 16. Recentemente fizemos a reforma do deck, da área de estacionamento. A gente vem investindo, melhorando a cada ano, dando um pouco mais a nossa cara. Sim. A Fernanda arrasa nas ideias, né? Nas ideias, nas arquiteturas. Nas finanças. Ideia a gente tem um monte, né? O problema é Com certeza. tirar do papel. Mas assim que é bom, né? E como é, assim, o casal, né? Os dois juntos, trabalhando juntos na pousada. Como é que funciona a dinâmica? Então, a gente se divide, né? Eu cuido da parte financeira e da parte de reservas e também da parte burocrática junto com os funcionários. E o Juliano fica mais com a parte de manutenção e abastecimento. Então, né, toda a parte de compras, de café da manhã, de coisa de manutenção é com ele. E toda a parte também de... Eu tenho ideia, digo pra ele, ó, vamos fazer assim, tem que fazer assado. E quem tem aquela conversa mais dura com o funcionário? De policial bom, policial mal. Vai, Depende conta. da conversa. Não importa quem seja o bom e o ruim, importa que nós dois tenhamos combinado. É verdade. Boa resposta. Mas a Fernanda, como mais Espera aí só um administradora... minutinho.
a Fernanda como uma melhor administradora é quem normalmente puxa mais, cobra mais, é um pouco mais dura. E depois eu vou lá e me dou uma assoprada, faço um carinho, vai assim mesmo, a vida não é fácil. E vai adiante, funciona. Ou a gente já combina, tu prepara o meio de campo, né? Dá um toque no funcionário antes, ver se melhora, depois eu venho uma conversa mais direta. Então, tudo depende. Casos e casos, sim, né? Sim. Mas imagina assim, os funcionários, eles já são antigos da casa? Sim, a gente tem uma equipe muito boa. Agora, esse ano a gente mudou um pouquinho, mas metade já está com a gente já faz muito tempo. É mais da metade, eu acho. A gente tem funcionário... Nós tínhamos até janeiro uma funcionária que estava com a gente desde que a gente chegou em Arraial. Então, bem antiga. Já, né? A gente tem a Dona Nete, que está com a gente desde que a gente comprou a Solar da Praia, acho que ela foi uma das primeiras funcionárias também. O Morley, ele é um funcionário que já estava na outra pousada. Vanuzzi também já veio com nós da outra pousada. E uma pousada com então, a gente tem 16 quartos, né, hoje. Quantos funcionários são necessários para o funcionamento? Então, a gente tem uma equipe bem grande até. Se tu for pensar no número de quartos, a nossa equipe ela é até um pouco exagerada. Mas nossa estrutura de lazer e a pousada como um todo, ela é grande. Porque a gente tem lavanderia, a gente tem uma área grande de lazer. Boa, então, lavanderia própria, né? Então a gente não... porque tem pousadas com 16 quartos que contam com 2 funcionários. Difícil, hein? Não tem... tudo depende do tipo do serviço, né? A nossa equipe hoje tem 10 pessoas. E vou te falar que eu não consigo... Eu tento... Vou diminuir, não sei o quê. Mas realmente para nós isso fica... Eu acho que não fica viável. Sim. Que a gente precisa... Não, vocês não vão oferecer o atendimento que vocês prezam tanto, que a gente espera. né? Exatamente. Então a gente tem hoje nossa equipe de 10 pessoas. Excelente. E 10 funcionários mais nós dois, né? Mais nós dois, exatamente. Com certeza, Vocês dois são os que mais trabalham, né? 24 horas, né? Empresário. Não exatamente 24 horas, mas a gente tem que estar sempre disposto a resolver o problema, né? Verdade. Na segunda, na terça, meia-noite, 1h. A gente pode não estar lá, mas se der o problema, quem tem que resolver somos nós. Né? Falou tudo. Nunca tem folga. Tá sempre em prontidão. Tá sempre de prontidão. Vai trabalhar com turismo não tem jeito. Eu já trabalhei com turismo também, hotelaria. Nossa, gente. Não é fácil, não. Pelo menos a gente mora onde os outros passam férias. A gente adora essa frase. Exatamente. Isso tem o seu valor, né? Boa demais. Vocês moram em Arraial ou moram aqui em Cabo Frio? A gente mora em Cabo Frio, no Foguete. Na verdade, do caminho. É pertinho, né? Exatamente. Da minha casa, 6 km até a pousada e 6 km até a escola das crianças. Então, que delícia. Bem tranquilo. É isso aí. Pego um semáforo pra pousada, acho que 2 pra escola. Tá tudo certo. Que ótimo, que ótimo. Eu acho que eu quero ver um pouco mais de Arraial e da pousada em si, né? Que até agora a gente só mostrou a localização. Vamos mostrar a pousada em si. Então, por favor, Letícia, capricha nas imagens. A Retiro Arraial do Campo chegou. É março e abril. Fazem dias quentes e ensolarados. As águas ficam ainda mais cristalinas e as praias mais vazias. Perfeito para você estar curtindo esse paraíso com tranquilidade e família. E para não ter estresse, nada melhor que reservar uma pousada que você pode ir a pé para a praia e para vários outros lugares. Eu estou falando da Solar da Praia. Pousada que fica a menos de 7 minutos da Praia dos Anjos, de onde saem os passeios de barco, e também o mesmo tempo do início da trilha da Praia do Forno, que é uma das melhores praias da região. Se eu fosse você, não pensava 2 vezes e já entrava em contato agora mesmo para reservar a sua estadia na Solar da Praia. Meu Deus, babei, hein? Então, por favor, né? Se você quer se hospedar em Arraial do Cabo, não tenha dúvidas. Por favor, Letícia, compartilhe o Instagram. Excelente. Fala mais uma vez, por favor, o Instagram da pousada. Solar da Praia Pousada. Excelente.
Você tem todos os contatos ali, tudo direitinho para fazer. Link da bio pro nosso WhatsApp. Reserva. Isso aí. Excelente. E também, né, marido? Siga Cocriação no Instagram. Agência. Cocriação.agência no Instagram. E também se inscreve no nosso canal. Viva né? a sua cocriação. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente acaba inserindo no nosso canal. Tem novidade. E toda semana tem novidade na cocriação também, né? Tem novidade sempre lá também. Como é que funcionam as tarifas de vocês? Me conta também. Isso tem novidade, seguida. A gente trabalha com tarifa dinâmica. Ela muda de acordo com a oferta e procura. Então, justo. Muda com bastante frequência. A gente não tem aquele tarifário estanque que me manda o tarifário do ano e tá ali, do valor tal. Não, isso a gente trabalha um pouquinho diferente, né, nesse aspecto. Então... Vocês estão no Booking também? Estamos no Booking. Hotels.com. Sim, Expedia. Decolar. Decolar. TripAdvisor, tudo. Então, Aí, tem um link lá do Instagram de vocês ou não? Tem que ir realmente na Booking digitar? No Instagram, no nosso Instagram tem o link do nosso site para fazer direto com a gente. Mas daí, se precisar só pedir ali, a gente passa o link desses sites também. E nota 8.6, né, no Booking, né? Isso aí. Excelente, olha que delícia. E eu sempre procuro hospedagem pela nota, sabia? É verdade, sim. Sempre procuro. Quando a gente viaja... Vou te falar um macete, então. Tem que cuidar com a quantidade de avaliações também. Eu olho isso. Tem muita hospedagem que tem poucas avaliações, só que todas altas. Então tá lá 9.7, mas tem 10 avaliações. Sim. Então tem que cuidar o número de avaliações também. Ele olha os comentários, sempre. Né? Principalmente. Bem importante. Ele é bem criterioso. Filtro muito. Isso aí tem que ser. A dica é ler também as respostas dos meios de hospedagem. As respostas do empreendimento é quase mais importante do que o comentário. Vocês têm esse hábito de responder sempre a gente também? Responde todos. Até mesmo aqueles que não são satisfatórios para nós, né? Mas porque muitas vezes a crítica é sempre bem-vinda. Faz parte do processo. Isso é super importante pra gente, porque é ali que a gente consegue perceber os nossos erros e atacar. Às vezes a gente não percebe que alguma situação não está agradando. E pelas críticas a gente consegue descobrir. Claro que a gente prefere que a crítica venha direto, que não vá para mídia, né? Mas tudo bem, se ela for para mídia, ela vai ser analisada e vai ser respondida. Sim. Mas às vezes acontece assim, aquele casal que veio, se desentendeu, choveu, não gostou de nada. E daí vai lá e descarrega tudo na pousada. Às vezes a culpa não é exatamente da pousada, né? Sim. Então por isso que eu acho que o mais importante ali da pousada é sempre se posicionar e dar uma resposta à altura. Ou uma pessoa que tu vê que já chega querendo tirar vantagem de alguma coisa. Então já chega querendo uma confusãozinha para conseguir alguma coisa de graça, para não sei o quê. Então assim, a gente tem que sempre analisar caso a caso. Sim. Óbvio que sempre muito estratégico e inteligente, tá certo. Tem que ter humildade para saber quando o erro é nosso e quando, né? Entender a crítica. Mas é fundamental a resposta. Isso aí. Marido, quero saber mais ainda. Conta pra gente como vocês costumam concordar nas práticas de marketing e vendas. Olha, se a pousada tá cheia, eu concordo com ela. Boa. Pois é, vou te falar que assim, quando é uma situação muito diferente da nossa rotina, a gente chega a discutir, analisar juntos. Mas quando já faz parte de um planejamento, a gente vai fazer assim, assado. O Juliano às vezes nem sabe de nada, eu pego e faço. Porque... Vocês têm alguma programação específica assim para feriados? Não vão fazer alguma coisa diferente ou não? De divulgação, tu fala? Sim. Assim, graças a Deus a gente tem um movimento muito bom e a nossa procura é antecipada. Então, chega no feriado a gente já tá cheio. Mas, claro que tem momentos, tem épocas tipo Réveillon, é uma época que tem que ser muito bem trabalhada. Por mais que seja lotação de 100%, mas é uma tarifa alta, então todo mundo quer vender logo, né, para garantir o seu
tá tranquilo. Sim. Então, a gente tem alguns momentos específicos que a gente trabalha mais forte com uma mídia numa data específica. Mas, de modo geral, eu não trabalho tanto as datas. Eu trabalho mais a localização, questão de feriados regionais. Então, eu direciono mais os meus anúncios para religiões. Vocês trabalham 100% com rede social ou... Sim, a gente trabalha bem forte, só praticamente com rede social. 100%. Hoje em dia, 100%. né, não tem pra onde correr. Hoje em dia Desse é jeito, tudo, sim. né? Essa coisa de... Há um tempo atrás faziam um folheto, um panfleto, deixava não sei onde, procurava não sei o quê, fazia uma viagem, Não, e entregava pra gente. Quem faz isso hoje é diferente, né? É o estranho. É o estranho. É o estranho. Tadinho. E hoje em dia não se faz mais a propaganda para todo mundo, né? A propaganda ela é direcionada, vai Mas no tráfego nicho que tu pago, pretende vai. atingir. Desse jeito. E é o que funciona, né? Funciona muito mais do que panfleto, realmente. Apesar de que o pessoal pede ainda, viu? Jura? Eu fico tão sem graça, assim, Sério? que eles me pedem. Claro, desculpa, vou providenciar. Deixa os panfletos aqui. Cartãozinho, né? Que seja um cartãozinho, né? O cartãozinho, Oh, meu exatamente. Deus, que Gente, o cartãozinho. bonitinhos. Mas a gente tem sempre que ter um cartãozinho. Não, eu participei de uma reunião ontem que me deram 3 cartões, né? Enfim, mas é tão incomum que eu fiquei sem reação. Porque assim, você pega, né? Você guarda, você perde. Ou você quer jogar fora, fica Bota na gaveta. Mas já era um praxe, né? Voltando alguns anos, todo mundo tinha um Não, cartão. e hoje em dia você Eu faz tinha o... pastinha pra guardar os cartões. né? Tinha, existia até um Eu casezinho tenho. pequenininho, Dos bonitinho. fornecedores da pousada, tudo no... Mas hoje em dia você faz o cartão digital, né? Faz, Esse cartão tem como fazer digital, também. você já clica no próprio cartão, já te direciona para rede social, telefone, E-mail, WhatsApp, tudo. tudo. Muito legal. Ah, legal, não sabia. A gente faz aqui. Bom saber. É verdade. Cocriação.agência. Isso aí, ó. Já fica a dica. Tem muitos recursos, né? Muita coisa. Muito. Media Kit interativo também, que aí você conta toda a trajetória da empresa, como se fosse uma apresentação institucional, né? E aí, toda interativa, que linka para o Instagram, que linka para reserva. Tem a imagem da praia, imagem da pousada. Clica aqui para você reservar. Assim, não tem como a pessoa não clicar, entendeu? É uma estratégia maravilhosa. Hoje, um dia, cada vez mais, a gente tá entrando, assim, tá perdido por esse lado, né? Da mídia e de robô e falando... Robô eu já fico, né? O bom mesmo é você ter aquele contato, é um diferencial, né? Eu aqui também não tenho, só a primeira mensagem do WhatsApp que realmente é o robô respondendo, para a pessoa não ficar esperando muito tempo. Mas depois apenas eu, não adianta, eu não gosto. Então, nós ainda também não estamos no robô, mas... Nossa, cada vez mais eu vejo opções e daí tu fica, gente, será que eu vou ter que entrar nesse lado também? Mas os nossos hóspedes, eles pedem muito esse contato humano. Eles também têm a minha primeira mensagem de WhatsApp, ele botando opção para entrar direto no nosso site, fazer direto. Ou o telefone e o outro WhatsApp também, que a gente tem 2 WhatsApps de atendimento. Certo. Ou esperar. E o pessoal responde lá, eu vou esperar. Eu falei, então tá bom. Prefere esse contato humano. A gente vai mesmo atender. Mesmo que só pelo telefone. A pessoa sente que está acolhida. Exatamente. Não é? E sabe que tu falaste antes se a gente tem link para Booking e tal, né? Uma grande diferença que eu acho entre fazer uma hospedagem pela Booking ou fazer direto com a gente. Claro que hoje em dia o hóspede fica muito mais confiante de fazer por uma Booking para evitar cair num golpe, né? Porque é complicado, hoje realmente está muito complicado. Mas nós, como hoteleiros, a gente tem bem mais condições de atender, tirar todas as dúvidas, ajudar o hóspede a fazer a escolha certa numa reserva direta do que ele fazendo pela Booking. Porque ele vai lá na Booking, daqui a pouco ele não está entendendo direito o que ele está fazendo, se ele está escolhendo certo, se ele botou a idade do filho certo, daí ele faz tudo atrapalhado. Daí o que ele faz? Liga para nós para resolver.
Reserva por lá. Só que eu não reserva- posso mexer na Na reserva do reserva do hóspede. booking, verdade. Ele não Terceiro, né? entende isso daí. Arruma pra mim, muda a idade, não sei o quê. Mas eu não posso, eu não posso nem cancelar a reserva dele. Entendi. Fica de mãos atadas, Fico de hein? mãos atadas. Então, assim, a gente sempre fala, gente, qual a diferença? A principal diferença é que eu vou conseguir te ajudar a resolver tuas dúvidas, teus problemas, vou te dar exatamente a foto do quarto que tu tá reservando, porque lá no Booking também tá. Mas aí o cara entra na galeria geral, vê foto de todos os quartos, daí ele vai lá escolher o preço. Daí ele não se dá conta que o preço do que ele escolheu é um E o e a quarto foto que é daquela, mas tá a foto, não tá o preço, tá a foto do lado. Mas ele não clica lá pra ver. Daí gera A expectativa, né? A essas expectativa de confusões. outro. Daqui a pouco ele acha que é um quarto maior, ou um quarto menor, enfim. E direto a gente consegue atender melhor, a gente consegue ajudar isso, a gente consegue dizer como é que o filho dele de 1 ano vai poder dormir, se o quarto é no térreo, em cima, né? Isso é importante, a gente questão da consegue ajudar acessibilidade. todos, tem acessibilidade, não tem? Exatamente. Legal. Então, essa eu acho que é a grande diferença hoje entre reservar na Booking ou com a gente. Legal. Então, se Fica a possível, dica, fica é isso a dica. aí. Então a gente coloca, por favor, compartilha com a nossa audiência o Instagram da pousada. Isso, top. Por favor, siga. E claro, né? Agende, né? Cocriação.agência. Isso aí, agende a sua hospedagem na Solar da Praia, né? Solar Vem pra da Arraial, Praia. vem pra nossa região. Gente, é uma delícia, é uma delícia. Excelente. Isso aí. E me conta, você estava falando dos quartos, me deu uma curiosidade também. Até quantas pessoas no quarto? Então, a gente tem desde quartos duplos, a gente tem suíte romântica para casal, a gente tem quartos triplos, quádruplos, suítes família para até 7 pessoas. Ai, que máximo. Então a gente consegue atingir quase todos os tamanhos de família. né? Temos quarto com acessibilidade também. Temos, que é obrigatório, né, no meio de hospedagem, apesar de que nem todos os meios cumprem essa obrigatoriedade, mas a gente tem. Então, o hóspede cadeirante consegue chegar desde a entrada da pousada, estacionamento, tudo com acesso. Ai, que bacana, que acolhimento. Isso aí. Importante. Um grande diferencial. E eu já me perdi aqui na pergunta aqui, marido. Sou eu ou você? A gente tá pegando aqui vários ganchos. Só na curiosidade. É preciso investir constantemente? Conta pra gente. Sim. Dá mais mar, né? E ainda mais que é a pousada nossa, né? Também. Então não é arrendada, não é. Então a gente É um tem patrimônio de vocês, o nosso né? patrimônio. A gente tem constantemente tem que investir. Nós temos, ano passado a gente fez um investimento grande, no ano anterior também, então a gente tenta mais ou menos nessa época de baixa temporada fazer uma reforma maior, né? Um quarto que precisa, a área da piscina, que o Juliano comentou antes. Fez o deck, né? No outro ano a gente construiu 2 quartos, depois a gente construiu mais 3 quartos. Então, assim, devagarinho, arrumar estacionamento. Ano passado a gente teve que trocar todo o telhado da pousada. Caramba! Todo o telhado. O que aconteceu? Tudo. A gente teve um problema bem sério com a empresa que botou as placas solares. A gente viu nas imagens que tem, né? Geração de energia. Caramba. E daí a gente teve que tirar tudo, trocar Refazer todo o toda a telhado, estrutura. refazer toda a estrutura e toda a questão das placas. Nossa, que mão de Mas obra é que tudo gasto. certo. Então, por isso, assim, investimento constante, né? Sim. Constante. A televisão que tem que ser trocada, tirar o tubo, botar plano. É o colchão que começa Imagina, a gente, em afundar, tem que casa a trocar. gente já é assim, só que são 16 apartamentos pra falar isso. Não, desses apartamentos e mais a área comum ali, né? Da recepção, Jesus. parte de café da manhã. E café da manhã, conta cadê? Ai, eu quero ver Eu mais. vi um vídeo maravilhoso, mas depois a gente volta lá. Depois a gente volta pro café da manhã. Ó, segura porque são e mais, eu não vou nem falar. Eu gosto de provar. E aí vocês têm a área comum também, que é a parte da piscina, né? Sim. Pra a gente tem atendimento. piscina de adulto, criança e uma jacuzzi. Daí a gente tem um Jacuzzi eu redário. gostei. A gente tem um redário também, que é um xodó, todo mundo ama o redário. E
temos no estacionamento e a pousada ela é bem arborizada, então... Vocês Sala têm de jogos. Ah, e tem a sala de jogos, exatamente. Vocês têm algum quarto com banheira? Não temos. Não? Nossa filha que fica doida. Fica. Toda vez. Ela fica brava com a gente se a gente não se tem. hospeda. Primeira coisa, ela vai no banheiro, papai tem banheira, vai lá, olha, desesperada. Ó, a próxima reforma para receber. Tá vendo? Então é. E ela quer mergulhar, gente, na banheira. Eu adoro essas coisas, assim, fazer coisas diferentes nos quartos, né, para agradar os desejos dos hóspedes. O Juliano já é mais conservador, porque ele pensa mais na manutenção disso. Ai, isso aqui dá muito problema, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, então não vamos fazer. Não. E eu fico, vamos fazer um escorregador. Eu tenho um quarto que tem um mezanino. Não, escorregador, a criança vai ficar louca. E daí o meu sonho é botar um escorregador, assim, um negócio bem maluco. Ele me puxa pro chão toda hora. Né? Mas eu acho que seria interessante pensar em botar uma banheira em um quarto só. E colocar pra Testar, oferecer, né? Isso aí. Oferecer, ó, nós temos um quarto com banheira, vai querer? Podemos colocar nas opções de planejamento. Coloca lá na planilha. E Vamos quando algum hóspede, vocês já sabem assim, vai fazer aniversário, que a gente foi surpreendido, né, amor, na nossa lua de mel, lembra? Foi, nós ganhamos um upgrade. Foi muito legal. Nossa lua de mel. Que nós reservamos, aí eu pedi pra... Comprei o pacote lá com champanhe, pétala de rosa e tal. Aí quando nós chegamos no hotel, aí o gerente, né, abordou a gente. Vocês estão vindo de lua de mel, né? Não, sim. Ele tinha fechado o quarto mais em conta, né? Vamos dizer assim, mais né? básico. Mais básico, né? Aí a gente também foi durante a semana e tal. Aí eles fizeram um upgrade pro quarto luxo. Era um chalé com banheira, com tudo. Pô, foi assim, legal. Que bom, né? Tinha presentinho também. Isso eu tô perguntando, vocês já sabem, né, quando o hóspede vem para comemorar alguma data especial? Sim, quando nem sempre eles nos falam, né? Mas a gente uma das cortesias que a gente oferece é a decoração romântica ou decoração de aniversário. Né? Em algumas situações a gente oferece essa cortesia. Agora, no Dia das Mães, por exemplo, a gente também está presenteando as mães. Né? Está dando uma lembrancinha. Então, assim, dependendo, no Réveillon, no Réveillon que passou, a gente nem estava incluso no pacote, as pessoas compraram sem saber. Depois ficaram sabendo, ganharam uma tábua de frios. Legal. Que tudo. E é um mimo, né, que faz a diferença, né? Tô te falando até o cartão. O cartão eu tenho guardado até hoje. Um cartão simples, né? Mas foi tão delicado da parte deles. Sim. Que, poxa, faz a diferença, eu acho né? que faz toda a diferença também. Muito legal. Ainda mais pela nossa data, né? Por aquele momento, né? A gente pôde voltar lá até hoje, Verdade, né? tem que voltar. Foi gravado, não foi? Foi gramado. Foi gramado. Foi mesmo. Olha, vamos falar. Gramado dá aula pro Brasil. Dá. De turismo, hospedagem, de turismo, tudo. né? Tudo, né? Uma baita de uma estrutura. E aí, sem contar que é lindo, né? Eu amo Gramado. Também. Vamos falar um pouquinho sobre desafio também? Essa conversa tá muito boa. Eu queria falar sobre o café da manhã. Vamos primeiro pro café da manhã, Maria. Vamos pro café da manhã. Letícia, por favor, compartilha. Nossa, que esse é um diferencial deles, tá? Você vai ver. Bom, faltam 13 minutos.
que eu não te convenci depois dessa? Depois de uma praia linda daquela. Uma pousada que você já relaxa só de olhar as imagens. E depois esse café da manhã, né, marido? Que não é qualquer pousada que tem esse café da manhã, não. Não é, não. Deus a Deus. A gente já passou vários a falta da banheira aí. Ih, compensou. É verdade. Já até esqueci da banheira. Olha, um baita de um diferencial de vocês, hein? Conta mais um pouquinho sobre esse café. Tenho certeza que foi ideia sua. É sempre um desafio, né? Todos os dias. Que a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas a gente tenta sempre... Nosso café é simples, mas feito com muito carinho. Não, simples não é não. Aqui eu olhei as imagens e é diferenciado. É sim, porque a gente já passou sufoco, né, marido? Com hospedagem sem café da manhã, diz que tem café da manhã e não tem. Então vocês podem confiar que tem. E já segue o Instagram? Como assim? Ainda não segue? Por favor, Letícia, siga o Instagram. Excelente. Solares da Praia. E Pousada. siga também Cocriação com Agência. Isso aí. Siga, comenta, compartilha com quem vem para a região dos lagos, principalmente para Arraial especificamente, né? Top. E aí, vamos falar de quê, Maria? Desafio, agora pode, né? Pode. O maior desafio de vocês? O maior desafio? Empreendedor, e empreender é um desafio. Já é por aí, né? Mas teve algum, assim, vocês já contaram do telhado. Foi um baita de um desafio também. Mas teve mais algum? Acho que a rotina... Pandemia. Conta também. Desafio. Conta como é que foi a pandemia. Nós ficamos 4 meses fechados. Mas assim, foi tudo bem, graças a Deus. A gente não teve nenhum funcionário com problema mais sério de saúde. Nós também, a gente estava tudo bem. Não demitiram ninguém. Não demitimos ninguém. Excelente. Toda a equipe continuou, ficou tudo certo. Então, acho que foi um desafio geral, né? Para o mundo inteiro. E a gente aprendeu muita coisa, né? Muita coisa. E aí depois a retomada da reabertura. A retomada não foi até tão... Eu imaginei que seria mais lenta, mas estava todo mundo tão ansioso para viajar, para sair de casa, né? Desespero. Então a gente teve uma retomada bem boa, tá? Ai, que não ótimo. Dá para reclamar. Eu acho que a gente estava esperando. Tinha que adotar aquelas medidas de segurança, né? Questão de distanciamento, álcool gel, máscara. As meninas fardadas da cabeça aos pés. As praias fechadas, né? Não, mas quando as praias reabriu a praia? Sim. Quando fechou a praia, as pousadas já estavam fechadas também. E quando só voltou a pousada, quando voltou a praia. Legal. É isso aí. Fora, acho que a nossa rotina é um desafio constante, né? Como todo empreendedor, de dar conta, de pagar a conta. Sim. E conseguir fazer a roda girar. Isso aí. Né? Isso aí. Porque a Arraial do Cabo é linda, mas a gente vive sazonalidades, né? Então, o verão é muito bom, no inverno não é tanto. Às vezes, no nosso caso lá, a gente não demite ninguém na baixa temporada, a gente mantém a equipe inteira. Então, é um custo bem alto que a gente tem. Mas a gente faz questão de fazer isso, até porque o pessoal que trabalha com a gente é um pessoal bom de ano inteiro, né? Então, assim, é uma equipe boa que a gente quer perto da gente. Então, a gente mantém eles o ano inteiro. E daí, claro, no verão eles suam bastante, ralam pra caramba. No inverno, a vida deles é um pouco mais tranquila, né? Mas a gente segura eles com a gente até o final. Eu acho que o maior desafio é manter a equipe unida e motivada, trabalhando certinho. Conta pra gente como é que é a questão de capacitação de funcionários. Vocês conseguem ter acesso? Sebrae? Então, o Sebrae tem muito curso mais para empreendedor e para algumas áreas específicas, né? Tipo assim, para camareira. Acho que a gente não tem uns cursos lá também, em São Pedro.
Que é para capacitação de funcionário de hotelaria. Ah, é? Não conheço. Bom saber. Eles abriram um polo lá. Para recepção a gente tem muitas opções, né? Até cursos online tem também. Mas um que eu sinto muita falta aqui na região é de copeira. Por que tem? Tem curso de padeiro, tem curso de doceira, tem curso... Mas de copeira não tem, né? Que é então... Tem para restaurante, tal, mas assim, o copeiro de hotelaria, ele pega um pouquinho da parte de padeiro, ele pega um pouquinho da parte de restaurante na questão de conservação de alimentos, né? De tudo um pouco, assim. É verdade, importante, né? Então fica a dica aí para quem está assistindo a gente, né? Que está precisando de uma posição no mercado de trabalho, faça capacitação na área de copeiro, de copeira, né? Copeira, né? E também, assim, porque camareira, a maioria das pessoas também não tem curso. Foi ali na prática, aprendeu. Tem a vida. De hotel, nossa, né? Que ela é bem feita. É bom demais. Te ama viajar, né? Quem não? Quem não? Mas a gente ama também voltar pra casa. É verdade. Não tem... Que sensação maravilhosa, né? Pô, é um lugar melhor no mundo, né? Nossa casa. Né? Nada como lá da gente. Nada da gente. Nada, gente. Com certeza. Mas vocês dá pra perceber que vocês têm capacitação também, né? Apesar de anteriormente não ter lidado com turismo. Sim. Mas vocês também se capacitaram pra isso, né? Pra ser empreendedor e na hotelaria, né? Eu sou formada em administração. E hotelaria eu fiz vários cursos já do Sebrae e também fiz um curso do Ministério do Turismo há um bom tempo atrás, que foi em Búzios, num hotel muito legal. Hotel Atlântico, não? Não, no Blue... Hoje é outro nome, mas era o Blue Tree. É Tucuns ali, Isso, um hotel Tucuns. que é de frente pra praia. Isso aí. Foi logo que abriu. Foi um curso, assim, excelente, muito bom. Gratuito, do Ministério do Turismo. Foi assim, nossa, aprendi muita coisa naquele curso. E daí depois eu fiquei fazendo cursos do Sebrae, assim, em áreas específicas. Gestão de pessoas, financeira. O Juliano fez o Empretec. Tô doida pra fazer. Mas... Imersão, né? Imersão. Precisa de tempo. Precisa de tempo, é verdade. Quase 50 minutos de podcast, hein? Meu Deus! Vamos fazer aqui nossa última pergunta. Puxa, Bora lá. é verdade. O que vocês acreditam que faz o Solar da Praia se destacar, né? Entre tantas opções na região? E qual o planejamento futuro de vocês? O nosso grande diferencial é a Fernanda administrando. Não, eu acho que o nosso grande diferencial é o atendimento. Seja aquela situação que eu te comentei do WhatsApp, seja a simpatia das meninas no café da manhã. O check-in. A simpatia do pessoal no check-in, a cordialidade de ajudar numa dúvida num passeio, onde sair, o que fazer na cidade. A gente tem sempre gente na recepção, 24 horas por dia. Nossa, então, isso, por mais que seja uma tendência diferente do mercado, que a gente não chegou a comentar isso ainda, mas a tendência na hotelaria é o self-check-in. Quanto menos gente possível que tu enxergar, melhor, entre aspas. É horrível isso. Mas o hóspede não gosta, exatamente. O hóspede gosta de ser acolhido. Ele gosta de poder tirar a dúvida dele. Ele gosta de escutar do recepcionista qual o melhor passeio. Exatamente. Vocês indicam, né? Indicamos. Algum barco pra gente fazer o passeio? Porque a pessoa chegou, não conhece a cidade, imagina. Bugre, quadriciclo. A gente tem todos esses passeios lá para vender e são pessoas que nós escolhemos e que eu e o Juliano escolhemos para atender os nossos hóspedes. Então, assim, pode ser que tu encontre o passeio mais barato, pode ser que tu encontre o passeio mais caro. Mas aquele que trabalha com a gente hoje é a pessoa que a gente gostaria de ir com a nossa família nesse passeio. Então, por isso que a gente pegou ele para trabalhar com a gente. E então, eu acho que esse é o nosso principal diferencial, o nosso atendimento. O acolhimento, às vezes a pousada pode não ser exatamente o que o hóspede espera, mas o atendimento supera todas as expectativas dele. Daí tá tudo bem, né? Ou às vezes a pessoa chega
chegou na cidade, estava chovendo, alguma coisa assim, um problema no meio do caminho, chega meio mal-humorado, mas tu recebeu um bom dia, né? E uma palavra boa, assim, carinhosa, cordialidade, alegra o dia. já tudo muda, né? Tudo já muda. Com certeza. Então, esse nosso objetivo, a gente sempre tenta buscar o atendimento. Eu sempre estou ali, ó, em cima deles, ó. Não interessa o que está acontecendo na vida da gente, a gente tem que tratar bem o cliente, tem que ser cordial, tem que ter o melhor serviço de atendimento. Isso aí. E no futuro? Tem algum planejamento especial? Mais investimento? Então, investimento na pousada sempre, né? Mas eu tenho sempre alguns sonhos malucos, que nem eu contei pra história do escorregador. A gente tá esperando, quem sabe, né? 2026. A banheira de Manu. Quem sabe? Água. Eu tenho algumas ideias para fazer na pousada. A gente também vê hoje, no futuro da hotelaria, esses apartamentos mais independentes, né? Essa gestão Airbnb. Então, também, isso é uma tendência muito forte. E aos poucos a hotelaria está se transformando para esse lado também. Está tendo alguns apartamentos que são assim, dentro de uma pousada, mas mais apartamentos. Flat, né? Com micro-ondas, com uma cafeteira, com uma coisinha diferencial para o hóspede se sentir mais à vontade. Sim. Então, esse é um desejo meu de fazer em alguns apartamentos, principalmente nos apartamentos família, que vem mais pessoas, as pessoas querem de uma forma tentar economizar um pouco com a alimentação. Então, eu acho que isso é uma tendência muito forte. Então, um investimento que eu penso atual é fazer isso em alguns apartamentos e também tornar alguns apartamentos mais instagramáveis. Que isso atrai muito também. A questão do escorregador é uma ideia. Mas é isso aí. Eu acho que, assim, eu não penso em aumentar muito de tamanho, eu não penso de criar filial, eu penso de criar daqui a pouco braços da Solar da Praia, tipo um apartamento ou uma casinha num lugar estratégico diferente em Arraial. Legal. Né? Pode fazer reserva com a gente, ter o nosso serviço, mas não ficar exatamente hospedado lá na pousada, ficar hospedado em outro lugar. Então isso sim é uma expansão que a gente pensa em fazer, mas não filial, ou comprar o terreno do lado e construir mais 15 suítes. Isso acho que não. E ele assina embaixo. A administradora é ela. É verdade. Ai, que bacana. Olha, muito, muito feliz de vocês estarem aqui e terem aceitado o nosso convite. Tá? Você tá todo da logo, ó, excelente, parece até uniformizado. A camisa eu achei que era uniforme, agora que eu tô vendo que não é, né? Caso pensado. Todo Solar da Praia. Mentira, ele falou que foi por acaso. Mas arrasaram. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi muito legal participar desse podcast. Obrigada. Já sabe, foi a Arraial, vai se hospedar. Com certeza na Solar da Praia. Não tem outra pousada, gente. Estamos esperando vocês. A 5 minutos da Praia dos Anjos, andando. Verdade. Da Praia do Forno também, né? 5 minutos. É do início da trilha, daí na trilha tem mais A trilha já é um passeio. Trilha já faz parte da praia. Já faz parte da praia. Então você não precisa nem tirar o carro da garagem. Não, precisa não. E se quiser vir de ônibus, do lado da rodoviária, 300 metros da rodoviária. Não tem porquê não, gente. Um café da manhã daquele que a gente provou. Provou com as imagens. Obrigada mais uma vez. Sucesso. Obrigada. Sucesso. Pra vocês também. Né? Obrigado. Bom, beijo. Até a próxima. Viva a sua cocriação. Tchau.